Olá pessoal, aqui professor Belmir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos fazer exercícios sobre a construção de gráficos da função seno. Barbadinha. Então determine o domínio, a imagem, o período, a amplitude e o gráfico de cada função. Então no item A, f de x igual a 2 seno de x. Então nós vamos fazer a tabelinha, como a gente falou na aula anterior, ó, x, y, e colocar aqui os arcos aqui cujos valores de seno são inteiros. Então 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá? Vejo que quando x é zero, ó, seno de 0 é 0, 0 vezes 2 dá 0. Quando x é π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1, e 1 vezes 2 vai dar 2. Quando x é π, seno de π é 0, 0 vezes 2 é 0. 3π sobre 2, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, e menos 1 vezes 2 dá menos 2. E o 2π a gente dá a volta completa voltando para o zero, né? O seno de 2π é 0, e 2 vezes 0 é 0. Então esses são os pontos inteiros aqui para marcar no gráfico. Ó. Então a gente marca aqui, ó, faz aquele sistema de eixos que eu falei, né? Aqui no eixo Y marca de 1 em 1, ó, 1, 2, assim por diante. Veja que agora é 2 e menos 2, ó, o valor máximo é 2 e o mínimo é menos 2. Ó, né? E no eixo horizontal, a cada π sobre 2, que é 1,6 mais ou menos. Né? Então 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e assim por diante. Tá? E a gente marca o 0, 0, ó, 0, 0 aqui. Depois, quando é π sobre 2 é 2, ó, quando é π sobre 2 é 2. Tá? Na função seno de x, em vez de ser 2, é 1. Tá? Quer dizer, esse 2 aqui faz com que a amplitude aumente aqui. Ó, tá? Quando é π é 0, aqui, ó. Quando é 3π sobre 2 é menos 2. E quando é 2π é 0. Então, assim completou um período completo. Ó. Depois vai repetir a mesma coisa. Tá? Então, veja que a amplitude aqui ó, vale 2. Ó, tá? E o período aqui ó, é 2π. Ó. Tá? Uma curva completa assim, ó, 2π, tá? Mais outra aqui, 2π, assim por diante. Tá? Então eu tenho o domínio da função os reais, a imagem de menos 2 a 2, o período é 2π e a amplitude é 2. Barbadinha. Tá? Continuando aqui, letra B, f de x igual a menos 3 seno de x. Tá? Então fazendo a tabelinha aqui, ó, x, y, colocando aqueles valores né, de sempre, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, quando x é 0, ó, seno de 0 é 0, vezes menos 3 dá 0. Quando x é π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, 1 vezes menos 3 dá menos 3. Quando π é 0, seno de 0 é 0, vezes menos 3 dá 0. 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 é menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. E quando é 2π, sendo 2π é 0, vezes menos 3 dá 0. Então vejo que o menor valor é menos 3 e o maior é 3. Tá? Então eu sei que a imagem é de menos 3 a 3. Ó. Tá? Então é de menos 3 a 3. Então marcando aqui ó, de 1 em 1 aqui, e aqui de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que a gente tem aqui. E depois vai somando sempre π sobre 2, ó. 2π mais π sobre 2 é 5π sobre 2, mais 2 mais π sobre 2 dá 6π sobre 2, que é 3π, assim por diante. E para o lado esquerdo a mesma coisa. Veja como aqui é negativo, a curva inverteu, né? Antes ela vinha aqui, começa do zero e vem lá para cima. Como é negativo o coeficiente do seno, ela vem para baixo. Então aqui é o 0, 0, ó. No π sobre 2 ó, é menos 3, no π aqui é 0, no 3π sobre 2 é 3, no 2π é 0. E assim deu uma volta completa. Veja que a amplitude aqui ó, é 3, ó, 3 unidades. Tá? Aqui, ó, aqui também é 3. E o período aqui é 2π. Ó, tá? Que nem a outra 2π. Tá? Então o domínio as reais, imagem de menos 3 a 3. O período é 2π e a amplitude é 3. Barbadinha. Tá? Continuando aqui, letra C. Ó. f de x é igual a 1 mais seno de x. Quer dizer, agora em vez de estar multiplicando por um número, eu estou somando o seno a um valor. Tá? Então eu estou somando toda a função seno a um determinado número. Tá? Isso, se vocês lembrarem, na nossa aula sobre funções, quando eu somo a função mãe aqui, que é o seno, um determinado valor, ela se desloca na vertical.
né? Então vamos ver aqui, ó, fazendo a tabelinha aqui com aqueles valores, né? Quando o x é 0, ó, seno de 0 é 0, e 0 mais 1 vai dar 1. Ó. Quando é π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1, e 1 mais 1 vai dar 2. Π, seno de π é 0, 0 mais 1 vai dar 1. 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 é menos 1, e menos 1 mais 1 vai dar 0. E 2π, seno de 2π é 0, 0 mais 1 vai dar 1. Tá? Então veja aqui, ó, o menor valor que a gente encontrou aqui é 0 e o maior é 2. Então vai estar na faixa entre 0 e 2 na imagem aqui, ó. Tá? Então ó, de 0 a 2 aqui, ó. E aqui 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, né? E assim por diante. Então aqui, ó, quando o x é 0, o y é 1. Ó. Quando o x é 0, o y é 1, vai dar esse ponto. Quando é π sobre 2 é 2. Ó. Quando é π é 1 aqui. Ó. Tá? Quando é 3π sobre 2, esse ponto aqui é 0. Quando é 2π é 1. Tá? E assim formou um período. Ó. Daqui até aqui formou um período. Continuando aqui vai dar outro período. Tá? Então veja o que aconteceu em relação à função seno. Toda a curva, toda a senoide, né, subiu uma unidade. Se fosse só seno de x, esse ponto estaria aqui, ó. Então ela estaria aqui, ó. Tá? Então ela subiu uma unidade. Veja que isso aqui é amplitude, aqui que vale 1. Veja que a amplitude eu tenho que pegar o ponto médio, né, ponto médio entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. O mais alto é 2 e o mais baixo é 0. E a metade entre 0 e 2 é 1. Ó. Então, a distância do ponto médio ao ponto mais alto é amplitude, ou do ponto médio ao ponto mais baixo. Então, a amplitude vale 1. E o período aqui ó, é 2π. Ó. A cada 2π ela repete. Tá? Então, domínios reais, imagem de 0 a 2, período 2π e amplitude é 1. Tá? Barbadinha. Tá? Letra D, ó. f de x é igual a menos 3 mais 2 seno de x. Veja que agora eu estou multiplicando a função mãe, né, seno de x por 2, que a gente viu que ela muda a amplitude, que a gente viu antes, e somando menos 3. Então ela vai deslocar 3 unidades para baixo. Tá? Então vamos fazer a nossa tabelinha aqui, ó, x e y, aqui, ó, pegando aqueles valores. Então quando o x é 0, ó, seno de 0 é 0, 0 vezes 2 é 0, e 0 menos 3 é menos 3. π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, 1 vezes 2 é 2, 2 menos 3 vai dar menos 1. π, seno de π é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 menos 3 dá menos 3. 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 é menos 1, menos 1 vezes 2 dá menos 2, e menos 2 com menos 3 vai dar menos 5. 2π, seno de 2π é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 menos 3 vai dar menos 3. Tá? Então, olhando para os valores de y da imagem aqui, ó, tá? O menor valor é menos 5 e o maior é menos 1. Então, o gráfico vai estar na faixa entre menos 5 e menos 1. Ó. Tá? Então, aqui ó, entre menos 5 e menos 1, ó, eu tenho a curva aqui. Ó. Tá? Então, aqui, ó, quando x é 0, y é menos 3. Ó. 0 é menos 3. O π sobre 2 é menos 1. Ó. No π é menos 3. 3π sobre 2 é no menos 5. E no 2π é menos 3. E assim completou um período aqui. Ó. Tá? Veja que a amplitude, ó, se eu pegar o ponto mais alto que é menos 1 e o ponto mais baixo é menos 5, tá? O ponto médio entre menos 5 e menos 1 é o menos 3. Ó. A gente soma, né, os extremos, ó, menos 1 com menos 5 dá menos 6, divide por 2 dá menos 3. Esse é o ponto médio. Então a amplitude aqui ó, é 2, ó, 2 unidades. E o período aqui é 2π. Ó. A cada 2π ela repete. Então, ó, domínio da função dos reais, imagem de menos 5 a menos 1, período é 2π e amplitude é 2. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like e deixe o seu comentário. Na próxima aula nós vamos continuar fazendo exercícios sobre o gráfico da função seno.